Boa noite, alunos, boa noite, alunas. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro virtual da disciplina de Gestão de Sistemas de Informação, curso de Administração da Uniandrade. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando nesse momento difícil que o nosso país vive e continuo renovando minhas esperanças que logo estejamos em sala de aula juntos novamente. Bem, pessoal, no nosso encontro da semana passada, nós fizemos a sistemática que eu venho adotando com a maioria das minhas turmas. Eu postei o material no AVA, aí vocês leram os textos, assistiram aos vídeos e nós viemos fazer a discussão no WhatsApp e depois eu coloquei uma pergunta-texto lá no AVA, vocês responderam a pergunta e respondendo a pergunta vocês ganham a presença. Não vai mudar muito nessa nossa aula de hoje. O que, conforme eu comentei com vocês na aula passada, existe uma ferramenta que chama Jitsi Meet, que é uma ferramenta para que a gente faça uma aula live, uma aula ao vivo. Eu vou mandar no WhatsApp da turma a proposta bem detalhada de como seria essa aula. E aí juntos a gente decide se fazemos como na semana passada ou se tentamos fazer uma aula live, tá bom? De qualquer maneira, se nós fizermos pelo Jitsi Meet, existem duas maneiras. Uma delas, se vocês estão no PC ou se estão no notebook, basta abrir a plataforma, eu passo o nome da sala para vocês, o link da sala que eu vou criar, passo no AVA e passo no WhatsApp, basta vocês acessarem, vocês estão na sala e a gente está com a nossa aula ao vivo, tá bom? Ou então, se vocês acompanham a aula pelo celular, vocês têm que baixar um aplicativo, seja para iOS ou seja para Android, tá? Senão vocês não vão conseguir acompanhar. Bom, a aula de hoje, preparei uma aula um pouco diferente, tem tudo a ver com a nossa matéria, mas é uma aula que fala de administração do tempo. Uma proposta diferenciada de aula hoje, até porque no momento em que nós vivemos, mais do que nunca a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo, a rever nossas tarefas para que a gente possa ser o mais produtivo possível, ainda que remotamente, como nós estamos fazendo. Então, eu preparei 2 textos. Um deles é um artigo científico que fala sobre a administração do tempo. Uma leitura um pouco mais rebuscada, mas vocês já estão aí bem avançados no curso de administração, é uma leitura acessível para vocês. Lembrem que eu sempre faço a figura do King Kong. Se você for enfrentar o King Kong de uma vez só, possivelmente você vai acabar esmagado. Um artigo científico é a mesma coisa. Vão por partes, vão fatiando o problema por partes e vocês vão conseguir o entendimento do artigo, tá? E aí eu tenho um outro artigo da internet, um texto muito mais acessível, e ele é um texto muito interessante porque ele fala de um passo a passo para a questão da administração do tempo. E eu acho que esse é o principal assunto que nós vamos discutir depois na nossa aula live ou na nossa aula por WhatsApp, tá bom? E aí eu postei 4 vídeos. Um vídeo meu, que é esse que vocês estão assistindo. Aí depois eu postei um vídeo sobre a administração do tempo do professor Leandro Carnal. É um vídeo muito interessante, vocês já devem ter visto alguma coisa do professor Leandro Carnal. Ele é um sujeito muito antenado, muito contemporâneo, que vive as nossas agruras sociais e diárias. Então, é um vídeo muito interessante, aproveitem o conhecimento do professor Leandro Carnal, porque ele sempre dá um enfoque um pouco mais filosófico, um pouco mais histórico para as matérias, inclusive para as matérias da administração. O terceiro vídeo, eu achei uma animação bem legal na internet e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é de um cara atrapalhado dentro da administração do tempo dele. Por que eu coloquei esse cara atrapalhado? Porque aí o 4º vídeo é sobre programação mental, de como administrar melhor o nosso tempo com algumas dicas. Eu não sou muito fã desse tipo de vídeo, mas esse em particular eu achei que vale a pena, tá? Então, pessoal, uma proposta de aula diferente,
é uma aula um pouco mais prática, ainda que a gente esteja no ambiente virtual, e eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito bem a discussão. A turma de vocês tem um bom nível intelectual, tem um bom nível de aprendizado, então eu acho que é o momento de eu colocar isso, até para a gente fazer um paralelo com essa situação que nós vivemos no país hoje, de como melhorar a administração do nosso tempo ou como transformar a administração do nosso tempo, que era praticamente toda de um ambiente presencial. Claro, os ambientes virtuais estão em nossa vida a todo momento, mas a interação pessoal era muito maior há 20 dias atrás do que é hoje. Hoje nós fazemos praticamente tudo nessa interação virtual. Então, moldar o nosso tempo, moldar a administração do nosso tempo para esse ambiente é fundamental. Eu espero 2 resultados com a aula de hoje. Primeiro, que como administradores vocês levem a administração do tempo muito a sério, além de para si próprios, para que vocês possam transmitir às outras pessoas como administrar o seu tempo. Lembrem o que eu sempre falo. O que é um administrador senão um generalista? O que é um administrador senão um sujeito que tem a visão holística dentro da empresa? Um gerente, na acepção da palavra. É para isso que vocês estão se preparando, para serem gerentes. E essa preparação também conta muito. Vocês saberem lidar com o tempo de vocês e saberem passar para as equipes como administrar da melhor maneira possível esse tempo, para que a organização renda cada vez mais e cada vez melhor dentro do negócio que se propõe. Tá bom? Então, até logo mais na nossa discussão. Um bom proveito dos estudos e até já.